Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula semanal da Escola Dominical. Essa semana nós falaremos um pouco mais sobre o que estudamos durante a semana nos capítulos 1, 2 e 3 de Mosias. Se por acaso alguém compartilhou consigo esse vídeo e você não sabe do que se trata, acesse o site oficial da igreja e tenha acesso a muitos recursos que podem ajudar a tirar suas dúvidas e a responder dúvidas da alma. O site da igreja é completo, onde você pode encontrar vídeos, textos e aprender um pouco mais sobre a história da igreja. Inclusive no site da igreja você vai ter acesso ao livro de Mórmon, que é o livro que nós estamos estudando esse ano. Nós falaremos um pouco mais hoje sobre Mosias, capítulo 1, 2 e 3. Awake, and hear the words which I shall tell thee. For behold, the time cometh, and is not far distant, that the Lord omnipotent shall come down from heaven. Receber a palavra de Deus requer preparação. Não é algo muito difícil de ser feito, na verdade é até bem simples. Mas é exigido esforço, é exigido empenho nosso. Estabelecer uma comunicação com Deus e receber do Senhor as revelações que Ele tem para nós e para a nossa família é algo que pode impactar muito positivamente em nossas vidas. Mas para que a gente possa criar esse elo com o Senhor, é exigido uma preparação. E para receber revelação, para receber comunicação do Senhor para a nossa vida e para a vida de nossa família, nós precisamos estabelecer um contato mais próximo com Ele. A preparação com o Senhor, que é um processo simples, como eu disse, exige-nos apenas algum esforço. Precisa que entremos em contato com o Senhor por meio de oração. É preciso que nos mantenhamos limpos das manchas, das coisas ruins que acontecem durante nossos dias. Então, quando nós queremos estabelecer um elo maior com o Senhor, nós precisamos fazer algumas coisas que podem tornar a comunicação com o Senhor um pouco mais simples. O rei Benjamim, que era o rei da terra de Zaraena, onde nós lemos os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Mosias durante essa semana, nós aprendemos que ele já estava bem avançado de idade. E durante seu reinado já não havia contendas durante a terra. Ou seja, a paz se estabeleceu. A paz é algo que aquele povo vivia procurando. O rei Benjamim viu que já estava avançado em idade e ele sabia que deveria colocar uma outra pessoa em seu lugar para que continuasse a fazer o trabalho e da mesma maneira que ele havia feito, ou melhor. O rei Benjamim, ele chamou seus filhos e os instruiu no idioma de seus pais e o que eles precisariam fazer para cumprir com a vontade do Senhor também. Então aconteceu que o rei Benjamim chamou seu filho Mosias para ficar em seu lugar. Ou seja, Mosias passaria a ser o próximo rei de Zaraena. Então, o rei Benjamim pediu para que Mosias fizesse uma proclamação para toda a terra de Zaraena, para que o povo fosse se reunir com o rei, para que pudesse ouvir algumas coisas que o rei tinha a dizer. O rei tinha uma grande preocupação com o serviço que ele estava executando entre o povo. O rei Benjamim tinha consciência de que ele era um homem comum, assim como os demais do povo. Apenas a função de rei que ele exercia era uma posição diferente. Ou seja, ele sabia que ele estava como rei e que o papel dele era fazer com que aquela terra tivesse paz, fazer com que entre o povo houvesse união e prosperidade. Então o rei Benjamim chamou seu povo por meio da proclamação que Mosias enviou ao povo. Então o povo teve que se preparar também para ir ter com o rei Benjamim, para ouvir as suas palavras. O rei Benjamim sabia que era um povo muito grande, muito numeroso. Então o que o rei fez? Ele criou uma espécie de torre para que ele pudesse subir à torre e pudesse falar ao maior número possível de pessoas. Mas é óbvio que ele sabia que a multidão era tão grande e que os que estavam mais ao fundo não conseguiriam ouvir as suas palavras. Ou seja,
Parte do plano de preparação que o rei Benjamim teve que ter para falar ao povo exigiu muita preparação. Ele pensou que deveria construir uma torre e para que do alto da torre ele pudesse falar melhor para o povo. Ele sabia que o povo todo não iria conseguir ouvir a sua voz, então ele fez com que pessoas pudessem escrever as palavras que ele iria dizer, para que cartas pudessem ser enviadas para que as pessoas que estavam lá mais ao fundo não conseguiriam ouvir, ou seja, para que elas pudessem ler o que o rei estava a falar naquele momento. Ou seja, o rei, ele pensou em dizer ao povo algumas instruções sobre o que estava acontecendo e sobre o novo rei, e ele teve que se preparar para que ele pudesse dar essa mensagem. Por parte do povo também, eles precisaram de ter um pouco de preparação. O povo levou tendas para que eles pudessem ouvir a proclamação do rei dentro das suas tendas. O povo estabeleceu as suas tendas ao redor da torre que o rei Benjamim construiu e eles viraram a frente das suas barracas para a torre. Ou seja, o povo também teve que se preparar para receber as palavras do rei Benjamim. E dessa forma acontece com os nossos dias também. Nós podemos nos preparar para receber as palavras do Senhor estando um pouco mais próximo a Ele. Nós podemos fazer isso por meio da leitura das Escrituras. Nós podemos nos preparar um pouco melhor para receber a vontade do Senhor por meio de um jejum. Nós podemos fazer jejum com frequência. Nós podemos manter um elo com o Senhor por meio de orações. Nós podemos cantar hinos e fazer coisas que nos aproximam do Senhor. Coisas pequenas e simples que nós podemos fazer nos aproximam do Senhor e faz com que o elo entre o Senhor e nós seja mais estreito, fazendo com que nós possamos receber melhor as revelações que o Senhor tem para a nossa vida. For the natural man is an enemy to God, and has been from the fall of Adam, and will be forever and ever, unless he yields to the enticings of the Holy Spirit, and putteth off the natural man, and becometh a saint through the atonement of Christ the Lord, and becometh as a child, submissive, meek, humble, patient, full of love, willing to submit to all things which the Lord seeth fit to inflict upon him, even as a child doth submit to his father. Algo também que pode nos ajudar a estabelecer um elo com o Senhor e ficar mais próximo dele é por meio do serviço ao próximo. O Senhor nos ensinou por meio de seus profetas que quando nós estamos ao serviço de nosso próximo, nós estamos a serviço dele. Ou seja, tudo que nós fazemos de bom para o nosso próximo, nós estamos fazendo para o próprio Senhor. Algo que o rei Benjamim ensinou e deixou bem claro para o povo enquanto ele falava, é que ele não chamou o povo para se vangloriar ou para que o povo se sentisse menos do que ele. Na verdade, o rei Benjamim deixou bem claro que ele era servo do seu povo. Ou seja, o rei Benjamim foi chamado pelo Senhor para ser rei, e ele fez um reinado tão bom, e ele mostrou ao seu povo que ele era tão humilde, que ele serviu da melhor forma possível. Nós também podemos fazer um serviço para o nosso próximo todos os dias. Sempre há uma oportunidade de servir o próximo. Não precisa ser coisas grandiosas ou coisas que vão chamar muita atenção das pessoas, mas uma coisa simples que pode fazer com que o dia de uma determinada pessoa possa se tornar um pouco mais simples. Elogiar a roupa da pessoa, falar que o dia está muito bom, cumprimentar as pessoas que você não conhece nas ruas. Nós também podemos servir o nosso próximo, ajudando-os em suas necessidades. Podemos ajudar uma pessoa a atravessar a rua, carregar as compras. Há diversas oportunidades durante o nosso dia. Às vezes, o que acontece é que o desânimo ou a falta de interesse de ajudar alguém é um pouco maior do que a vontade de ajudar aquela pessoa. Isso porque às vezes nós nos afastamos um pouco do Senhor e do mandamento que Ele nos deu de amar o nosso próximo. And now, I have spoken the words which the Lord God hath commanded me, and they shall stand as a bright testimony against this people,
at the judgment day whereof they shall be judged. Every man according to his works, whether they be good or whether they be evil. Thus hath the Lord commanded me. Amen. O rei Benjamim também fez uma grande advertência ao seu povo no capítulo 2, quando disse que o povo deveria considerar o estado abençoado e feliz de todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, o rei Benjamim ele fez uma advertência àquelas pessoas em que preferem deixar o dia do arrependimento para depois, aquelas pessoas que optam por não obedecer os mandamentos de Deus, aquelas pessoas que preferem deixar para depois as coisas que poderiam fazer hoje. Guardar os mandamentos de Deus nos traz felicidade. Ou seja, Ele quer que nós consideremos o estado abençoado e feliz por guardar os mandamentos de Deus. Mas para você, o que é felicidade? Convido você, depois dessa aula, a fazer uma breve anotação e contar com suas próprias palavras e colocar escrito em algum lugar onde você possa ver o que significa felicidade. Vamos ver o que o rei Benjamim disse sobre o que é felicidade? E ainda mais quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Lembrai-vos de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Então, não é uma promessa fantástica? O rei Benjamim deixou claro que todos aqueles que guardarem os mandamentos de Deus, eles vão ser abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E nós seremos recebidos no céu em um estado de felicidade sem fim. Às vezes eu fico me imaginando como seria a felicidade sem fim. Com certeza vai ser algo fantástico, mas infelizmente é uma coisa que eu não consigo nem imaginar como deve ser agora. O rei Benjamim deixou claro sobre o nascimento, sobre o ministério e sobre o sacrifício expiatório que o Salvador Jesus Cristo fez por nós. Whosoever should believe that Christ should come, the same might receive remission of their sins and rejoice with exceedingly great joy, even as though he had already come among them. And there shall be no other name given, nor any other way, nor means, whereby salvation can come unto the children of men, only in and through the name of Christ. Então, o que você aprendeu sobre como Jesus Cristo torna possível o plano de salvação? Presto meu testemunho de que receber revelação do Senhor tem ajudado a tornar a minha vida um pouco mais simples, apesar das dificuldades que eu tenho e que provavelmente você também tem todos os dias. Sem dúvida, Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele tornou possível o plano de salvação e nós poderemos um dia voltar a viver com Ele em uma felicidade sem fim, que se escolhermos hoje cumprir com a sua vontade aqui na terra. Essa aula eu compartilho convosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.